18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Alô, equipe 18 horas. Alô, Rádio Mix. Oi, Cid. Boa noite a você que nos acompanha a partir de agora. E vamos juntos aí até 19 horas com mais um programa 18 horas. Sejam bem-vindos. Mix. Legal aí a sua participação pelo nosso WhatsApp 994887592 está sendo solicitado, hein? Manda suas informações aí, o que você está achando do programa. Aliás, hoje eu peguei um Uber. Os caras estão sempre ligados aqui na gente. Queria agradecer muito a parceria Uber 99, a galera do aplicativo sempre antenado aqui na Rádio Mix. Nosso muitíssimo obrigado pela audiência e pela caroninha, tá certo? Vamos juntos até 19 horas. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Crise na saúde. População depreda hospital do governo do estado e casa do prefeito após a morte de uma criança em Manicoré, interior do Amazonas. Com baixa procura pela vacina, a prefeitura amplia para 14 anos a faixa etária para receber a vacina contra a dengue. Amazonas teve 125 casos de feminicídios desde 2016. Casos em 2023 foram recorde. E afinal, o prefeito Davi Almeida vai ou não para o PL de Alfredo Nascimento? Valdemar Costa Neto e Bolsonaro. Cíntia Blink conta os bastidores dessa celeuma que agitou hoje o mundo político de Manaus. Daqui a pouquinho. Legal, 6:02, mais uma vez boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Os destaques de hoje em quinta-feira, 7 de março de 2024, você confere a partir de agora, hein? O que aconteceu para você até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. População revoltada, hein? Depredou casa do prefeito e hospital estadual de Manicoré, no interior do Amazonas. Tudo aconteceu após a morte de um recém-nascido no hospital que foi reinaugurado em 2019 pelo governador do estado, que é o Wilson Lima. Pois é, o recém-nascido morreu após sofrer complicações pós-parto e não resistiu à transferência em uma UTI aérea de emergência, segundo a Secretaria de Saúde de Manicoré. Olha, a família da criança alega negligência médica e também demora para prestar o auxílio necessário. Vamos conferir detalhes de mais essa história, mais esta crise na saúde do Amazonas com a repórter Odineia Araújo. Nas redes sociais, familiares e moradores do município de Manicoré definem a situação como um caso de negligência hospitalar, seguida de humilhação por parte das autoridades locais. Segundo a família, a equipe médica teria cometido erros no atendimento, atrasando diagnósticos e tratamentos essenciais que poderiam ter salvado a vida da criança. Aí ele pegou e foi embora, virou de costas e foi embora. E ela ficou lá sofrendo. Quando foi 8:30 da noite, aí eles foram lá. Aí tava muito sangue no banheiro, não tinha mais nem onde botar sangue, e ela se lavando toda hora e gritando, se jogando no chão. Aí foi na hora que ela veio e deu o toque de novo nela e levou ela pra sala de parto, que o bebê já tava com a cabeça de fora. E disse que o neném tava tava imprensado, não nascia, não sei o quê. E ele disse que tinha espaço, como que não ia nascer. Com o neném pendurado, ela foi andando. Com o neném pendurado, ela foi andando pra lá. Aí pra lá eu não entrei mais não. Aí quando chegou lá, ela disse que ainda deram 3 choques na barriga dela, que o neném já tava apagado dentro da barriga dela, deram 3 choques e o neném voltou de novo, aí foi na hora que tiraram. A família procurou ajuda da prefeitura para enviar a criança para atendimento na capital, uma vez que o Hospital Regional Dr. Hamilton Cidade, gerido pelo estado, não tem UTI e nem equipamentos necessários como ultrassom. A prefeitura, de acordo com a família, negou o atendimento em princípio e isso piorou a saúde da criança. A Secretaria de Saúde de Manicoré informou que o bebê, com menos de um dia de vida, não resistiu à transferência em uma UTI aérea de emergência. O bebê faleceu em Manaus e a família e amigos se mobilizaram para fretar
usar um avião para levar o corpo da criança de volta ao município. Após o sepultamento do recém-nascido, manifestantes foram para a frente da casa do prefeito e um familiar bateu com o carro no portão da residência. Em seguida, as pessoas que participavam do ato entraram na casa do prefeito Lúcio Flávio, que não estava no local, e danificaram a estrutura e alguns objetos. Os atos de vandalismo também aconteceram no hospital da cidade. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, e depois de toda essa confusão, uma equipe da tropa de choque da Polícia Militar desembarcou na manhã desta quinta-feira lá em Manicoré. Ao todo, a PM destacou uma equipe com 8 agentes da tropa de choque, sendo um capitão, 4 sargentos e 3 cabos. Os militares estão sob o comando do capitão Augusto Leite. A informação foi confirmada pelo secretário de governo de Manicoré, Patrick Marzano. O que aconteceu em Manicoré é que uma criança morreu por falta de assistência adequada. Acontece todos os dias nos hospitais do estado do Amazonas. No mês passado, 5 crianças morreram à espera de cirurgia na Fundação Secom. No Hospital do Coração Francisca Mendes, as cirurgias cardiovasculares foram suspensas e existe ainda uma fila gigantesca para o exame de cateterismo. Isso tudo é resultado do colapso na saúde pública. Olha, e vidas, inclusive, estão sendo perdidas por falta de compromisso do governo do estado com a saúde sério. E sem ter a quem apelar, a população agora está fazendo justiça com as próprias mãos. Depredar prédios públicos, especialmente hospitais, não é a solução, é claro. Temos que cobrar de quem é realmente o culpado, de quem realmente pode solucionar e deve solucionar o problema. E nesse caso é o governador, que não tem aí cuidado da saúde como deveria, assim, como prometeu, inclusive na campanha eleitoral, Ao contrário, mergulhou o sistema de saúde, o que era referência não é mais, o sistema de saúde do estado na maior crise de todos os tempos. Bom, essa cobrança deveria ser também dos órgãos de controle que fecham os olhos para o colapso no sistema de saúde. Os hospitais caindo aos pedaços, sem equipamentos para exames, sem medicamentos e sem médicos. E nada é feito para enquadrar o estado e fazer o governador resolver esses problemas. Vidas estão se perdendo e ninguém faz nada. É realmente um verdadeiro absurdo. Mix. Olha só, com baixa adesão, Manaus amplia a vacinação contra a dengue para pessoas de até 14 anos. Até ontem, apenas 7.290 doses da vacina contra a dengue tinham sido aplicadas aqui na capital, aqui em Manaus. Um número muito baixo, o que obrigou a prefeitura a ampliar para 14 anos a faixa etária do grupo que pode receber o imunizante. A ampliação ocorre após nota técnica divulgada ontem pelo Ministério da Saúde. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto agora com a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Por que está tão baixa essa procura pela vacina contra a dengue, hein? Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Pois é, Cid, essa situação vem preocupando as nossas autoridades de saúde, mas a gente sabe, desde a pandemia, muita gente ficou receioso aí com algumas dessas vacinas, de vacinas novas, e aí toda essa situação vem prejudicando mais uma campanha de vacinação, dessa vez agora a campanha de vacinação contra a dengue, onde é ofertada aí a vacina Qdenga, E aí essa baixa procura preocupa, como eu disse, as autoridades de saúde. E aqui na nossa, aqui na nossa capital, Manaus, somente 7.290 doses tinham sido aplicadas até esta quarta-feira, o que corresponde a menos de 11,21% dos 90% que a secretaria estipulou como meta, A gente sabe, inicialmente foi ofertada aí a vacina somente para as crianças com idade entre 10 e 11 anos, e eles tinham a expectativa aí desses primeiros dias, nessa uma semana que a gente teve aí de vacinação, de vacinar mais de 60 mil crianças, e isso não aconteceu, Foram um pouco mais de 7 mil crianças vacinadas. E aí, como forma de mudar todo esse cenário, a rede municipal, de saúde aqui da nossa capital ampliou hoje aí o público, a vacinação contra a dengue,
passando a contemplar agora as crianças com idade, né? Crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. Para falar um pouco mais sobre essa ampliação aqui na nossa capital, Manaus, eu conversei com o Djalma Coelho, ele que é subsecretário de Saúde em Manaus. Vamos conferir. A gente já está articulando com a educação para também essa vacinação acontecer dentro das escolas. A gente convida os pais a protegerem suas crianças, a levar em uma dessas 171 salas de vacina. Tem uma esperança muito grande que com a cobertura populacional de número de vacinados, a gente venha num futuro próximo a evitar mortes e perdas de pessoas queridas. 18 horas. Cid e Carlão, ouvintes do 18 horas, a gente ouviu aí a fala do Djalma Coelho, né? E assim, como as autoridades de saúde vêm alertando, uma das estratégias, né, que nos próximos dias a Censa, junto à Secretaria de Educação, devem colocar em prática é a vacinação dentro das escolas públicas da rede municipal. Eles estão tentando de tudo, né, para realmente ampliar aí essa vacinação e principalmente conscientizar os pais e responsáveis da importância de vacinar as crianças contra a dengue. A gente sabe, a dengue é uma doença febril aguda que pode levar à morte. Mas para crianças para as crianças recebam esses imunizantes, os pais vão precisar autorizar, né? Eles devem começar a enviar já nos próximos dias, dentro da mochila, dentro do material didático dessas crianças, né? Um documento no qual assinado pelo gestor da escola para que os pais autorizem que essas crianças sejam imunizadas, né? A imunização contra a dengue é hoje uma medida preventiva complementar para tentar reduzir aí esse número de casos da doença e também a gravidade, já que a dengue é uma doença febril aguda, né? Como eu disse anteriormente, e pode levar à morte, como explica aí o doutor Djalma Coelho, ele que é subsecretário de Saúde da Censa. Manaus hoje já está vacinando, como as vacinas já tinham sido distribuídas na logística, é a mesma para essa faixa etária. Dengue é uma doença com potencial de um percentual de pessoas evoluir com quadros graves e levando até ao óbito. Então a vacina tem quase 92% de eficácia para evitar a doença no seu estágio grave, de evoluir com a febre hemorrágica por dengue e a dengue grave, que é o choque por dengue. 18 horas. É isso, Cid. A gente, né, ouviu aí a fala do doutor Djalma Coelho, ele que é subsecretário de saúde aqui na nossa capital, e ele falou aí, né, a vacina pode prevenir até 92% dos casos de gravidade, né? Aqui no nosso estado, pelo menos 7 mortes por dengue estão sendo investigadas. Por isso é tão importante a gente reforçar alguns cuidados e principalmente a vacinação, já que já está disponível para as nossas crianças com idade entre 10 e 14 anos, vamos vacinar, né, gente? E além da nossa capital, Manaus, a campanha também foi ampliada nos municípios de Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Nova Olinda, Manaqueri, Santa Isabel do Rio Negro, Altazes e também no Careiro da Várzea. Esses municípios são eles os municípios com maior incidência no número de casos de dengue. Mais afetados. Os mais afetados. Por isso, né, a Censa, né, e toda a Fundação de Vigilância em Saúde vem tentando fazer um trabalho de conscientização junto a essas prefeituras para reforçar a vacinação também nos municípios do interior aqui do estado. Em Manaus, né, vale a gente reforçar que a vacina está sendo ofertada em pelo menos 171 salas de vacinação. A vacina é gratuita, né? E como eu disse, já são 7 mortes sendo investigadas pelo Ministério da Saúde, né? Atualmente, o nosso estado contabiliza aí 8.618 notificações da doença, mas desse total, 2.728 casos já foram confirmados após aí uma análise laboratorial. A gente tem, inclusive, esse número de casos já supera todo o ano de 2013. Então, assim, 2023, perdão. Então, assim, por isso, todo o cuidado é muito importante. A gente reforça, né, Carlão? Para que as pessoas façam
façam realmente aquele checklist semanal de 10 minutos. Afinal de contas, prevenir ali os criadouros do Aedes aegypti, que é o principal, é o transmissor da dengue, zika e chikungunya, é papel de todos nós, e principalmente nesse período aí de inverno amazônico, qualquer tampinha de garrafa pode se tornar um criadouro pro Aedes. Então, por isso é muito importante combater toda essa situação, Cid Carlão. Perfeito, Nathalie. Obrigado pelas informações. Valeu, Nathalie. 6h15. 18 horas. Olha só, após o Amazonas registrar 7 mortes por dengue, 20 municípios do Amazonas receberam equipamentos para combater doenças como dengue, oropouche e malária. Isso depois do estado registrar mais de 13 mil casos suspeitos de arboviroses. Vamos conferir agora os detalhes com o repórter André Meirelles. Nos primeiros 2 meses do ano, foram notificados 13.186 casos suspeitos de arboviroses no Amazonas. Os casos confirmados por critério laboratorial ou clínico epidemiológicos registraram 2.232 para dengue, 7 de chikungunya, 10 de zika, 1.674 de febre de oropouche, 4 de febre de maiaro e 5.609 casos de malária. E aumentou para 7 nesta quarta-feira o número de mortes em investigação por dengue, segundo o Ministério da Saúde. Com o avanço das doenças, a SES e a FVS, Secretaria de Estado de Saúde e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas afirmam que os novos investimentos no estado de 20 veículos e 125 pulverizadores para reforçar o enfrentamento de doenças fortalece a qualidade de serviços de saúde prestado à população, como explica Tatiana Amorim, diretora-presidente da FVS. Esses municípios hoje são os que maior têm a carga de doenças, maior incidência de casos, maior número de casos, mas logo os outros municípios também estarão sendo contemplados. Os municípios contemplados para receber os veículos e equipamentos foram selecionados no primeiro ciclo por critérios de carga de doenças em áreas urbanas e rurais. Manaus está entre eles. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h17. Você no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos para os bastidores da política amazonense, que inclusive hoje está agitadíssimo o meio político de Manaus, porque tem uma notícia aí que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, teria se filiado ao PL de Alfredo Nascimento, Valdemar da Costa Neto e do ex-presidente Bolsonaro. E a Cíntia Blink vem acompanhando esta peleja aí já há algum tempo, né, Cíntia? Desde que começou, e você, inclusive, ontem comentou que ele tinha, né, disse não, né, que não iria. E agora, qual é a situação momentânea desse processo? Cíntia, boa noite. Boa noite. Hoje isso foi assunto, viu? Em tudo que foi página, nos jornais, enfim. Porque o que acontece? Foi dito que ele tinha sim assinado com o PL, mas ele mesmo veio desmentir, tô falando do prefeito Davi Almeida, ele desmentiu essa informação por meio de uma nota de esclarecimento. De qualquer maneira, como a gente é desconfiado, né, mesmo com a pessoa falando, fui dar uma olhadinha no TRE. Então, se existe algum papel assinado em que Davi Almeida fala que vai pro PL, ele não veio à tona e ele não tem qualquer validade nesse momento, porque no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas não tem nada falando sobre isso. Portanto, Davi Almeida até o momento está no Avante. E ele falou que vai permanecer no Avante, que não irá para o PL. Ainda assim... Então, mais ou menos, porque os bastidores não ficaram convencidos, os bastidores políticos não estão convencidos com essa história de que ele não vai pro PL, e falar que ele vai pro PL ainda tá muito vivo. Mas ele não perdeu o prazo já? Não, prazo dado pelo próprio PL. Ok. Isso. E que pode se estender. Agora, isso causou um impacto, por exemplo, dentro de outros meios. O deputado capitão Alberto Neto, que se fala, né, se anuncia como pré-candidato do PL, ele decidiu ficar calado, decidiu não falar do assunto. É sabido que ele até contratou um marqueteiro para disputar como candidato, enfim, né, ao cargo de prefeito. Então ele não gostou nem um pouco dessa história. Quando eu falo que ele decidiu ficar em silêncio, é que ele decidiu pegar uns dias e realmente não dar nenhuma declaração, nem no off, nem no on.
dizendo que ele quer que as coisas se definam, né? Sim. E aí, qual que é? Vai pro PL, não vai? Como é que vai ficar meu futuro? Eu tô aqui de palhaço contratando um marqueteiro, criando expectativas. Enfim, não gostou dessa história. O que também é sabido é que Bolsonaro, que é também um grande ativo dentro do PL, né? Não faz muito sentido você ir para um PL sem Bolsonaro, que o PL sozinho, ele não tem a mesma força que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro não iria para o palanque. Que o Bolsonaro não iria para o palanque se Davi for o candidato. Essa história se mantém aí nos bastidores. E teve quem comemorou também o fato de Davi Almeida ter aquela possibilidade de ir para o PL. Aí eu tô falando do pré-candidato deputado Amon Mandel. Ele e a equipe entendem que é uma fragilidade ali para o PL, porque o PL não compra Davi Almeida. Os eleitores sem Bolsonaro, eles não simpatizam com a candidatura de Davi Almeida. É a leitura feita ali pelo outro lado. Então, para Amon Mandel, para esse outro lugar aí, esse outro concorrente, seria muito bom que Davi fosse sim pro PL, porque seria um tiro no pé pela interpretação do deputado. Então, por enquanto, só especulações ainda com relação a esse assunto aí, mais né? É porque nem eles estão sabendo. Exatamente, pelo que a gente tá vendo, né? Então tem que continuar acompanhando para ver no que vai dar. Escolha, né? Mas tá, sim. Vamos aguardar. O prefeito, então, teve que publicar uma nota de esclarecimento negando essa filiação e reafirmando que disputará a reeleição pelo Avante, que é o seu partido atual, e pelo qual foi eleito em novembro. Mas ele tem uma parceria, né? Novembro de 2020, perdão. Ele tem alguma coisa, um contato muito forte com Omar Aziz, com Eduardo Braga. Isso se mantém? Por hora, tudo como tá, se mantém. Então, a gente tem Davi Almeida agora no Avante, continuando no Avante, apesar de tudo que é dito e dele desmentindo, mas ainda assim, essa conversa ainda ser muito forte. Ele continua tendo o apoio de Omar Aziz, apoio do senador também Eduardo Braga. Ele permanece no Avante, inclusive, né, ele estava em Brasília conversando com dirigentes nacionais do Avante. E aí, essa história se mantém. Então, por hora, Davi Almeida está no Avante. Agora, é muito complicado ele permanecer no Avante, não fazer nenhuma aliança ou não ir para outro partido, porque o Avante não tem tempo de TV. Fundo partidário também não. Como é que você encara uma eleição sem tempo de TV, sem fundo partidário e com grandes concorrentes, né? Porque são muitas pessoas. Agora é pré-candidato, mas no fim das contas vai vir um público, uma concorrência que está muito interessada em virar direta, né? Prefeito. Então não vai ser uma eleição fácil, vai ser uma eleição que o eleitor vai ter opções e todo mundo brigando ali pelo voto. Então você vai sem tempo de TV, você vai sem dinheiro? Como é que é isso? E falando de PL, Avante, você já tem não tem, né, eu acho, o Alberto Neto e o Coronel Menezes, vice. Essa chapa puro sangue do PL também está indefinida, não tem uma notícia sobre ela, né, Cíntia? Porque tudo depende de como vai ficar Davi Almeida, se ele vai pro PL ou não vai. Ele dizendo aí que não vai, não tá convencendo muito. Mas se ele não for, tá confirmado já aí, essa chapa? Houve um desgaste muito grande dentro do PL por conta de toda essa confusão. Tanto é que Capitão Alberto Neto tá lá calado. O Capitão Alberto Neto já falou que não será vice de Davi Almeida. O que pode ser apenas uma palavra de político, quer dizer, pode acontecer de tudo. E o Coronel Menezes vai ser vice do Alberto? Tem esse ele toparia, porque essa foi a candidatura pensada pelo Bolsonaro, recebeu aí a bênção de Jair Bolsonaro. Então é o que ele idealizava, mas também há um problema muito grande ali entre Valdemar da Costa Neto e Coronel Menezes. Então Menezes está com o pé para fora do PL, não por ele mesmo, mas por Valdemar. Essa chapa Capitão Alberto Neto e Coronel Menezes, ela só não se concretizou completamente por conta de Valdemar da Costa Neto, com quem Menezes fez questão de brigar. Aliás, Menezes faz questão de brigar com algumas pessoas. E a gente tem que ver como isso vai desdobrar, mas não tá nada certo. Pelo que eu
entendo nessa história toda, Cíntia, também tem todos eles desenham um cenário também já pensando em governo do estado, ou não? Sim, claro, governo, Senado, a próxima eleição. Então se a gente tem um Davi Almeida que larga o Avante para ir para um PL, ele também larga a mão de Omar Aziz. Omar Aziz quer muito ser governador. E Davi Almeida indo para o PL, ele vai ser concorrente direto de Omar Aziz. Entendi. A gente tem que realmente pensar em todos esses cenários. Todo um xadrez, né? É todo um xadrez, é isso mesmo. Olha que o Tribunal Regional voltou a colocar em pauta o processo que pede a cassação do deputado federal Silas Câmara. Vamos relembrar essa história um pouquinho, né? Silas Câmara tá com... Na verdade, já teve a votação, mas ele pode, nesse momento, pedir os embargos, né? Que são vendo se... E aí, vai me cassar mesmo? Mas olha só, tem que rever tal coisa aqui, tem que rever outra coisinha. Então, essa parte entra na pauta, que são os tais embargos de declaração, para ver se alguém muda o voto, muda o entendimento, e aí não tem a cassação. E é isso, mas aí tem que acompanhar amanhã para ver como é que vão se posicionar sobre essa história. E eu acho que vou estar lá para poder ver isso e outras coisas que estão passando no Tribunal Regional, que está bem animado também. Lá. Bom, Blink, a gente sabe que para participar de uma campanha dessa tem que ter bastante investimento, né? E o deputado Roberto Cidade vai pagar 3 milhões para uma empresa de pesquisa. Confere essa notícia? Então, ele vai pagar. Roberto Cidade é presidente da Assembleia Legislativa. Sim. A Assembleia Legislativa contratou a Action, que é a F. Soares Marketing, é o nome oficial, e o nome fantasia é Action, é conhecidíssima de todos nós que trabalhamos com política. Ela sempre publica pesquisa e ela foi contratada pela Assembleia para fazer pesquisa de dados primários e secundários sobre o projeto Observatório da Mulher contra a Violência no Estado do Amazonas. Agora, essa mesma Action, que vai receber 3 milhões da Assembleia, também posicionou Cidade muito bem nas eleições, nas pesquisas eleitorais, das quais o presidente da Assembleia está participando. Então, assim, não é possível dizer que Cidade pagou para o Instituto de Pesquisa. A Assembleia pagou para o Instituto de Pesquisa para ele fazer o trabalho XYZ dentro da Assembleia. Se essa mesma empresa coloca Cidade numa posição mais interessante, ele ficou à frente de Coronel Menezes, por exemplo, na última pesquisa da Action. Ele perdeu para Davi Almeida, para Momandel, mas ficou à frente de Coronel Menezes. Pode ser apenas uma coincidência, ou pode ser que Cidade está indo muito bem mesmo. É isso. Perfeito. Mais alguma coisa, Carrão? Não, se não, tá tudo bem. Tem tudo mais, certo, Cíntia? Daqui a pouco você... Eu volto amanhã com mais informação para você. Perfeito. Cíntia, obrigado, viu? Tá tudo bem, tô satisfeito. 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas teve 125 mulheres vítimas de feminicídio desde 2015, quando a lei sobre o tema foi criada. É o que mostra estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento leva em conta apenas os casos que foram oficialmente registrados dessa forma pela polícia, ou seja, como feminicídio. Em 2023, o estado voltou a registrar 23 casos, que é o mesmo número recorde de 2021. E agora vamos saber mais detalhes sobre esses crimes com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Esses números de casos de feminicídio são assustadores mesmo, hein? Isso mesmo. Muito boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 também. Boa noite. Você que nos acompanha pelo YouTube. É o que mostra aí, Cid, o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta ainda que a região norte tem a segunda maior taxa de feminicídio do Brasil. É registrado aí 1,6 mortes por 100 mil habitantes. Isso foi registrado, segundo a pesquisa, nos últimos 2 anos, né? Os dados mostram que pelo menos 125 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no Amazonas de 2015, né, quando houve aí a criação da lei sobre o tema, e até dezembro do ano passado agora, que foi 2023, e que aí o estado voltou inclusive a registrar 23 casos, o mesmo número recorde, isso de 2021, né? A gente fala aqui, os dados falam a respeito também sobre essa lei do feminicídio, né, que foi sancionada em março
março de 2015, que qualifica o crime quando ele é cometido contra a mulher, isso por razões da condição do sexo feminino, né? Quando envolve uma violência doméstica, que é aquela violência que a mulher sofre dentro da própria casa, e familiar, né? Que também são, que constam aí que os próprios familiares, parentes, né? Ou até mesmo ali a relação entre o homem e a mulher no casamento, que acontece essa tipo de violência, tanto física quanto verbal, e que acaba aí gerando o feminicídio, né? Os dados, eles foram utilizados no levantamento. Esse levantamento ele foi feito através dos boletins de ocorrências que são registrados nas delegacias, né? Muitos deles aí envolvem a violência contra a mulher, e alguns aí, no caso, como a gente está falando agora, do feminicídio, né? Então, eu conversei também sobre esse assunto com a especialista em segurança pública, a doutora que é advogada, Gorete Rubim, e ela fala aí sobre essa situação. Olha, para ela, essas mortes ainda continuam acontecendo porque elas são intimamente ligadas à cultura do patriarcalismo. Vamos conferir a fala dela. Elas são intimamente ligadas à cultura do patriarcalismo, à visão que o homem tem de mulher como um objeto, da qual ele detém a posse, caso ela não queira mais manter o relacionamento adiante, ou ela se canse da forma como ela é tratada. Muitas vezes a mulher acaba tendo a sua própria vida ceifada pelo seu companheiro. Então, infelizmente, nós ainda temos esse aumento, né, de uma forma muito elevada por conta da cultura patriarcalista no Brasil. 18 horas. Olha aí, Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala da advogada Gorete Rubim, que também é especialista em segurança pública. Ela também, né, dá aí várias situações aí, palestras sobre essa situação de mulheres que vivem nessas condições de violências domésticas, e também tem bastante experiência. A gente vai voltar também a ouvir a fala da advogada Gorete Rubim. Dessa vez, ela dá aí dicas de como poderiam ser feitas aquelas, né, trabalhando políticas públicas para que aqui no estado do Amazonas ajude aí a reduzir esses casos que, segundo a pesquisa e os dados, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora no dezembro de 2023 para cá, esses casos só têm aumentado. Vamos conferir. O poder público necessita atuar de uma forma mais efetiva, né? Nós precisamos de mais políticas públicas que garantam a proteção à mulher e, consequentemente, venham incentivar as mulheres, desde criança, a não aceitarem qualquer ato de violência contra elas, né? Precisamos ainda mais fortalecer as políticas públicas voltadas, como as casas de amparo à mulher, né? As delegacias da mulher. Se nós tivéssemos aqui no Amazonas delegacias, né, que tratassem de combate a crimes contra a mulher nos interiores, isso seria fantástico. 18 horas. Tá aí, Cid, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala da advogada Gorete Rubim, também especialista em segurança pública, falando aí sobre essas políticas públicas a serem feitas pelo poder público, isso para ajudar a reduzir os casos de feminicídio, que, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Amazonas registrou aí 125 feminicídios desde o ano de 2016 até o ano passado, 2023, quando fecha aí, né, a situação dos dados. E no geral, o Brasil registrou 1.466 casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio no ano passado, ou seja, cerca de um caso acontece aí a cada 6 horas, né? Esse é o maior número registrado desde a lei contra feminicídio que foi criada em 2015. O número também é 1,6% maior que o de 2022. Sobre essa situação também a gente traz aqui as informações para encerrar sobre como denunciar casos, né, de violência doméstica, né? Pode ligar para o 190 para falar com a Polícia Militar. O atendimento é gratuito e imediato aí na central do 190, que funciona 24 horas. Ou então pode ligar para o 180, que é a central de atendimento, né, à mulher, que é um meio aí para denunciar crimes de violência doméstica, que é a central de atendimento à mulher do governo federal, né? E o serviço, ele registra ali, encaminha denúncias aos órgãos competentes e fornece informações sobre os direitos das mulheres. Caso não queira usar o telefone, pode procurar uma delegacia especializada
Jornada da Mulher aqui no caso, na cidade de Manaus. Cid Carlão. Perfeito, André. Obrigado pelas informações, querido. 6h34. 18 horas. Só você no trânsito, hein? A situação de algumas das principais vias da nossa capital, da nossa Manaus. Trânsito com Cid Soares. Trânsito. Olha, Carlão, segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, a Avenida Pedro Teixeira, na área do Dom Pedro, próximo à Delegacia Geral, tem trânsito com boa fluidez, então pode ir tranquilo. Já na Djalma Batista, com a Rua Pará, o trânsito é intenso, ele fica um pouco mais apertado ali próximo ao Amazonas Shopping, mas segue sem retenção. E na Avenida Noel Núteus, esquina com a Avenida Bispo Pedro Massa, trânsito é carregado no local, se puder, evite. É o que temos agora. Legal, 6h35, conferimos o trânsito, agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã já é sexta-feira. Vamos ver aí como é que tá a situação aqui de Manaus. Tempo e temperatura, Cid Soares, é com você. Previsão do tempo. Não muda muita coisa não, viu, Carlão? Sol com algumas nuvens, né? Chove rápido, exato. Durante o dia e a noite, temperatura mínima 25 graus e a máxima 31. Quer dizer, temperatura para o que a gente vem passando tá até amena, né? Possibilidade de chuva caiu para 67%, com 20 milímetros de possibilidade. A umidade relativa do ar com mínima de 57% e a máxima 97%. É o que temos para amanhã. Olha só, o Rio Negro, ele subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 22 metros e 59 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. O fenômeno climático El Niño começou a perder força, mas continuará com temperaturas acima da média e é em todo o mundo, hein, Cid? Pois é, fala em perder força já faz tempo, amigo. Não tô vendo nada disso. Esse El Niño não deixa, né, cara? Não larga a gente. É pesado. Aqui em Manaus, nós está registrando aí temperaturas acima da média há 4 dias. Para a gente entender um pouco mais dessas mudanças climáticas, a repórter Nathalie Moraes conversou com um especialista e vai nos trazer as informações. Confira agora, Nathalie, com você. Nos primeiros meses do ano, o sol foi intenso, mesmo num período em que deveria ter chuvas em volume maior. Os especialistas dizem que a baixa incidência de chuvas pode ser reflexo da estiagem histórica do ano passado, que teve como vilão o fenômeno El Niño. Mas, ao que tudo indica, o El Niño está perdendo força e as chuvas vão começar a ser mais comum em todo o Amazonas, como explica Andréia Ramos, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Nós ainda estamos com a atuação do El Niño, mas ele em fevereiro começou a enfraquecer e ele vai seguir uma tendência até pelo menos maio, junho, ele ainda vai estar. Claro que com o passar dos meses ele vai diminuindo a intensidade dele, mas ainda ele vai estar atuando. Depois a gente vai ter uma fase neutra e depois dessa fase neutra tem uma tendência aí para ir para um Laninha. Diferente do El Niño, o fenômeno Laninha diminui a temperatura do Oceano Pacífico, o que favorece a ocorrência de chuvas. Mas o Laninha só deve ter influência aqui na nossa região em meados do mês de setembro. Até lá, podemos ficar em uma fase de transição, a chamada fase neutra, como afirma a meteorologista do INMET. A fase neutra é justamente quando você não tem atuação de nenhum, nem do El Niño e Laninha. E quando isso acontece, o que ele favorece? Ele favorece a diminuição das temperaturas, não só do Atlântico, mas também ali próximo do Pacífico, mantém aquela formação de nuvens de chuva e aí ele traz muitas chuvas para a região norte. O fenômeno Laninha tem um período maior de duração que o El Niño. Por isso, o Laninha pode ter influência no movimento de subida das águas, já que podemos ter chuvas mais fortes nos próximos meses. Por enquanto, o processo de cheia na bacia amazônica segue com a variação esperada pelo Serviço Geológico do Brasil, como revela a pesquisadora Jussara Cury. Na parte média do Amazonas, como é o caso de Taquatiara, Parintins e até mesmo a região de Óbidos e Santarém, apresenta um processo de subidas regulares por período, mas os níveis ainda são considerados baixos, abaixo da faixa que a gente considera normal para essa época do ano.
Os prognósticos climáticos indicam que esta semana as precipitações como um todo na bacia vão estar abaixo da média, né, com exceção da região de cabeceira. Na região aqui de Manaus, as chuvas ainda não estão intensas. Por isso, o Rio Negro está com o processo lento de subida, bem abaixo da média esperada para o período. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 39 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas no ar com os destaques do dia. Olha só, mais de 1,5 milhão de amazonenses estão inadimplentes, de acordo com o mapa de inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa, Cid. A maioria dos inadimplentes está na faixa etária de 26 a 40 anos. E o repórter André Meirelles tem os detalhes. André. Segundo a Serasa, em janeiro, o Brasil registrou 72 milhões de inadimplentes. Durante o período, o valor total das dívidas chegou a quase 383 bilhões de reais, com média de R$ 5.311,96 por pessoa endividada. O levantamento também apresentou os dados sobre os inadimplentes no Amazonas. No estado, atualmente, o número de pessoas que têm dívidas pendentes chega a 1.547.511. De acordo com o mapa de inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa, a maioria dos inadimplentes está entre as faixas etárias de 26 a 40 anos. Manaus concentra a maior parte das pessoas inadimplentes no estado. Segundo a Serasa, são 1.080.222 de pessoas nessa situação, com dívidas pendentes que somam mais de 5 bilhões de reais. Em média, cada devedor da capital tem R$ 5.228 em débitos. O economista Marcos Evangelista explica que uma das principais causas da inadimplência é o mau uso do cartão de crédito. Infelizmente, as pessoas ainda usam de costume achando que o limite do cartão faz parte do poder de compra e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você utilizar o cartão de crédito com valores acima da capacidade do seu pagamento, a tendência maior é que você entre também nesse indicador de endividamento. Então tem que ter muito cuidado, porque as pessoas acham que comprar parcelado não leva ao endividamento. É um trampolim e, infelizmente, a gente tem visto esses números aumentarem a cada análise do Serasa. O economista Marcos Evangelista também orienta os cuidados com o endividamento. Uma das principais soluções é justamente você limitar o uso do cartão de crédito. Eu ganho R$2.000, vou separar 20% disso para ser o limite dos meus gastos mensais, ou seja, R$400 por mês é o limite total que eu vou gastar a cada mês. Você fazendo isso, organizando suas finanças, você tem chance não só de sair do indicador de endividamento, como não entrar nessa relação de endividados. Para auxiliar os inadimplentes a regularizar a situação, a Serasa lançou nesta semana o primeiro Mega Feirão Serasa e Desenrola. A iniciativa oferece descontos que chegam até 96% e será até o dia 28 de março. Para renegociar dívidas, os consumidores podem consultar os canais oficiais da empresa pelo site serasalimpanome.com.br, pelo app da Serasa para Android e iOS ou pelo WhatsApp. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h43, você no melhor mix do Brasil. Agora Brasília, hein? Os bastidores da política lá em Brasília, Distrito Federal, capital do país. Vamos lá com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Cadu, como diz a Karine, bom vê-lo. Cadu tá ali, ó. Hoje aqui com a gente ao vivo, né, Cadu? Ao vivo mesmo. Fala, Cadu Matos. Olha só, como os deputados da bancada do Amazonas estão na composição das comissões da Câmara
E você disse pra gente, inclusive esse assunto aí já tá numa suíte, né, Cadu? Você já tá falando sobre esse assunto desde o início da semana. Cadu, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite, ouvintes. Olha, é preciso falar porque as informações se atualizaram. De extrema importância, que a gente fale, né? É um momento importante. Inclusive falar de como ficou a bancada. Isso, verdade. A bancada do Amazonas houve, até o fim da noite de ontem, teve muita conversa, muito bate-papo, muita mudança na composição das comissões. E por isso que a gente está falando novamente desse assunto. A bancada do Amazonas se concentrou, Carlão, na pauta econômica, obviamente por causa da Zona Franca de Manaus. Os assuntos que interessam à Zona Franca de Manaus e ao governo... Cadu, seu microfone desligou aí, deu mute aí, vem aí. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Oi, Carlão, tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Agora tá ok. Oi. Tá ok. Tá, vamos lá. Os assuntos que interessam à Zona Franca de Manaus e ao governo do Amazonas, principalmente no que se trata da reforma tributária, elas passam pela Comissão de Finanças e Tributação. Sim. Daí o motivo que boa parte da bancada do Amazonas está lá nessa comissão. E quem está lá nessa Comissão de Finanças e Tributação? Paulderney Avelino, Adail Filho, Capitão Alberto Neto, Sidney Leite e Átila Lins. Destaque aí para o Paulderney Avelino, que é um expert em Zona Franca de Manaus. Conhece. Tem aí o Sidney Leite, que é um especialista no assunto também, cada vez mais maduro nessas discussões. E Átila Lins, que é um veterano na política de Brasília, tem as portas abertas no Palácio do Planalto e também nos ministérios, né? Importante frisar, Carlão, que a Câmara vai começar a discutir a regulamentação da reforma tributária. No ano passado foi aprovado o texto principal, o grosso da coisa, né? Então agora vai discutir os meandros. Agora o Congresso Nacional e o governo federal, o governo Lula, vão definir ao longo desse ano como é que vai funcionar o novo sistema tributário, para enfim a gente saber qual vai ser a alíquota do imposto simplificado, né? A gente sabe que tudo vai mudar, mas não sabe como, né? Então nesse debate vai ser preciso garantir que a Zona Franca de Manaus se mantenha competitiva ainda, né? No meio nesse novo modelo tributário. Nem tudo, as coisas estão garantidas, mas nem tanto. Agora, Carlão e Cid, vamos rapidamente falar de cada deputado do Amazonas e onde eles foram escalados em quais comissões, tá? Por isso é importante a gente falar cada ponto. O deputado Capitão Alberto Neto, ele está na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Educação, Finanças e Tributação e Comissão do Trabalho. O deputado Amon Mandel, ele foi escalado para a Comissão de Saúde, também Relações Exteriores, Meio Ambiente, Povos Indígenas, Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O deputado Átila Lins, ele está nas comissões de Povos Indígenas, Relações Exteriores, Finanças e Tributação, CCJ, Integração Nacional e Educação. Agora tem o Silas Câmara, que ele está em duas comissões, que é a Comissão de Integração Nacional e a Comissão de Comunicação. Inclusive o partido dele, Carlão, Republicanos, vai assumir essa comissão, a de comunicação. E Silas Câmara está cotado para presidir o colegiado. Então vamos ficar atento porque a eleição acontece na semana que vem. O Adail Filho, ele vai ficar somente na Comissão de Finanças e Tributação. De toda a bancada do Amazonas, ele é o deputado menos participativo nas comissões. E claro, como a gente sempre falou aqui, é o que gasta mais dinheiro para divulgar o que ele não faz. O deputado Saulo Viana, Carlão, ele vai ficar com a Comissão de Turismo e de Integração Nacional. Duas comissões aí. Sidney Leite ele vai estar nas comissões de Finanças e Tributação, Educação, Desenvolvimento Econômico e Minas e Energia. E por último, o Paulderney vai ficar na Comissão de Finanças e Tributação, CCJ e Educação. Agora, Carlão e Cid, falando no contexto nacional, né? Houve uma queda de braço ontem à noite, uma disputa entre Arthur Lira, PL e PT, os dois maiores partidos, pela composição das comissões mais importantes. O destaque era a CCJ, né? A Comissão de Constituição e Justiça, e a Comissão de Educação. O PL não arredou o pé e indicou dois deputados radicais como candidatos à presidência dessas duas comissões. No caso, Caroline de Tônia para a CCJ e Nicolas Ferreira para a Comissão de Educação. Ontem à noite, quando a gente entrou ao vivo, Carlão e Cid, eu
falei de um acordo que havia sido feito no fim da tarde, de que o PL ficaria com a presidência da CCJ e o PT ficaria com a vice-presidência. E aí, na Comissão de Educação, seria o contrário. O PL ficaria com a vice-presidência e o PT ficaria com a presidência no meio desse acordo para preservar a Comissão de Saúde. O PT queria ficar com a Comissão de Saúde para preservar a ministra Nízia Trindade. E foi o que aconteceu. Porém, o que aconteceu, o PL fez uso de seu peso de bancada e partiu para o voto. Sim. Buscou ali o apoio dos deputados do Centrão, um pouco mais alinhados ao bolsonarismo, e aí o PL conseguiu vencer, Carlão, no voto, nas duas comissões, passando aí por cima do acordo que foi feito com o PT e com o Arthur Lira. Então a gente sabe, imagina como é que tá a cabeça de Arthur Lira nesse momento. Eu tô dando essa atualização, sim, Carlão, porque quando a gente conversou aqui, o acordo era um, e assim que acabou o programa, o acordo foi outro. E quem fala da vida sobre essa variação, tem uma informação que era antiga, mas é coisa do rádio, é coisa das atualizações. Agora, então é pra gente só frisar e atualizar. E claro, Carlão, e Cid, a polêmica está com relação ao Nicolas Ferreira, né, que vai presidir a comissão, uma comissão importantíssima, que é a Comissão de Educação. Estão dizendo aí que escolheram o garoto do fundão para ser o diretor da escola. Mas a Câmara dos Deputados é uma escola, viu, Carlão e Cid? Vamos ver como é que vai ficar, como é que vai rolar ao longo do ano, porque existe um rito que precisa ser respeitado na Câmara dos Deputados. Quando um parlamentar, quando ele entra na presidência de uma comissão, qualquer comissão da Câmara dos Deputados, ele segue um rito que é conduzido pelos servidores da Câmara, que são pessoas especializadas. Então todo aquele viés ideológico, ele é deixado de lado. O que é o risco é a questão do Nicolas Ferreira convocar ministro, fazer audiência pública para tratar de assuntos ideológicos, esse é o risco. Mas os partidos da esquerda, de centro-esquerda, já se escalaram em grande número para rivalizar contra essas possíveis atitudes de Nicolas Ferreira. Vamos aguardar e seguir acompanhando. Carlão e Cid. Cadu, rapidamente só para encerrar, quando é que a PEC das drogas será votada realmente pelo Senado? Ficou para quarta que vem, dia 13, viu, Cid? Hoje teve reunião das lideranças do Senado que firmaram esse compromisso de votar a PEC das drogas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e em seguida votar no plenário. Essa PEC das drogas, ela criminaliza o porte e a posse de drogas na Constituição. A lei antidrogas, que está em vigor desde 2006, é uma lei ordinária. Ou seja, não tem uma segurança jurídica e pune o porte e a posse de drogas com medidas de educação e prestação de serviços comunitários, né? Então essa PEC, ela dá uma prensa nesse sentido, ela é prisão mesmo, então tem poder de emenda constitucional e ela tem esse peso justamente para contrapor o que está sendo discutido no STF. Ontem a Suprema Corte voltou a julgar a ação que trata da descriminalização da maconha para uso pessoal. O placar ficou em 5-2 com o voto contrário do ministro André Mendonça e aí o julgamento parou novamente com pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Então semana que vem, Carlão e Cid, o Senado promete reagir contra o STF e até mesmo se antecipar a uma decisão do STF sobre a criminalização das drogas. Então é outro assunto que vai ser destaque na semana que vem. Perfeito. Cid, Carlão. Beleza, Cadu. Então amanhã a gente continua aí o nosso encontro. Valeu, queridão? Olha, eu acho que esse assunto das comissões eu esgotei hoje, viu? Esgotou? Espero não falar mais, que é um assunto longo. É de extrema importância, né? Isso daí define, né, todo o processo político, né, Cadu? É verdade, meu querido. Valeu, querido. Carlão, deixa eu só te dar uma última notícia, Carlão, se você me permite, é um assunto muito importante. Hoje, no Palácio do Planalto, aconteceu o lançamento do programa Novo PAC Seleções, que vai destinar aí 23 bilhões de reais para obras de saúde, educação, esporte, cultura, assistência social em todo o país. No caso do Amazonas, são 154 ações em praticamente todo o estado. Entre obras, compra de viatura,
viatura, compra de ambulância, construção de escola, unidades básicas de saúde, enfim. Em Manaus, por exemplo, Carlão, vai receber ambulância, construção de policlínica, centro esportivo comunitário, escola de tempo integral, a reforma da penitenciária desembargador Raimundo Vidal Pessoa aí no centro de Manaus, que vai se tornar um centro de tradições amazonenses. Que legal, hein? Super. E a obra também de restauro do Teatro Amazonas, que também está precisando. Maravilha. Valeu, Cadu. É isso o assunto. Agora finalizei, meu amigo. Tá ótimo. Cadu. Obrigado, querido. Até amanhã. Grande Valeu, abraço. gente. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. Tchau. 18 horas. Olha só, hein? Mais de 1 tonelada de drogas foi incinerada pela Polícia Federal no Amazonas e, segundo a PF, a Polícia Federal, a droga foi apreendida em operações e flagrantes. E nós estamos aqui com o André Meirelles de novo no Giro Policial. André, essa história aí dessas drogas, conta pra gente. Boa noite mais uma vez pra você. Boa noite a todos. Olha, na lista de drogas incineradas estão especialmente as do tipo maconha, haxixe e pasta base de cocaína, né? Os agentes federais informaram que, além das grandes operações para desarticular essas organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas, a Polícia Federal também está intensificando a fiscalização nos portos e aeroportos aqui do Amazonas. Agora, outra informação, um total de 127 cilindros de oxigênio foram apreendidos ontem em Coari, aqui no interior do Amazonas. A embarcação que transportava o material também foi apreendida. Com as apreensões, a polícia calcula ter causado danos de cerca de 3 milhões de reais ao crime organizado. Responsável pela embarcação e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Civil. E outra informação aqui nesse nosso giro policial, Cid, Carlão e ouvintes, é de um homem de 47 anos que não teve o nome informado pela polícia. Ele morreu hoje enquanto mantinha relações sexuais com a namorada em uma kitnet em que morava ali no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Logo após a polícia estar ali para investigar o caso, a namorada relatou que ele teria desmaiado durante a relação. De acordo com a Polícia Civil, ao lado do corpo havia uma caixa de medicamento chamada de Tadalafila, que é utilizada aí no tratamento de disfunção erétil. O corpo do homem, ele foi encaminhado ali ao Instituto Médico Legal, onde vai passar pelos exames para saber se de fato foi isso mesmo que causou a morte desse homem, né? Inclusive até na internet tem muito isso, né? Sim. A Tadalafila. Tadalafila é o nome, na verdade, né? Tadalafila. Então, e outra informação aqui é de um helicóptero do Exército Brasileiro que caiu na quarta-feira em uma região da terra indígena Yanomami, em Roraima, né? As 5 pessoas que estavam a bordo foram resgatadas e receberam atendimento médico. O Comando Militar da Amazônia informou que uma equipe de aviação do Exército especializada em acidentes aeronáuticos deve investigar as circunstâncias que ocasionaram a queda. Cid, Carlão. Obrigado pelas informações, André. Valeu, André. 6h56. 18 horas. Economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,23%, cotado a R$ 4,93. O euro fechou em alta de 0,23%, cotado aos R$ 5,40. Olha, o Bitcoin fechou em alta de 0,44% aos R$ 336.483. O Ibovespa fechou em baixa de 0,49% aos 128.255 pontos. Mix. 18 horas. Esporte. Agora, giro esportivo. Olha, Cid, o Amazonas, show de bola, goleou ontem o Capital de Tocantins na Arena da Amazônia e se classificou para as quartas de final da Copa Verde. O Sassá, inclusive, fez 2 golaços. É isso, Cid? É isso e tem muito mais, claro. Ontem, como você falou, né, o Amazonas fez a sua estreia na Copa Verde já com o pé direito. Onça Pintada garantiu vaga nas quartas de final, goleando o Capital de Tocantins na Arena da Amazônia. Após sair atrás aí com o gol de Arthurzinho, o Amazonas conseguiu a virada com Rafael Tavares, Sassá, que marcou 2 vezes, e Alvarinho. Olha, com a vitória, o Amazonas está classificado para as quartas de final da Copa Verde. Na próxima fase enfrenta o vencedor de Remo e Trem, que se enfrentam hoje lá em Belém. Na próxima fase são duelos de ida e volta. O primeiro jogo está previsto para o dia 20 de março e a volta para o dia 24. E por falar nisso, o Amazonas encara também o Sport Recife no dia 19, mas ainda falta confirmar, né? Porque é uma partida pelo Brasileirão na Série B. Hoje o Sapão da Terra Preta estreia contra o Unidos da Alvorada às 19h30.
no Gilberto Mestrinho, lá em Manacapuru, para o segundo turno do Campeonato Amazonense em 2024. E diferente do primeiro turno, quando os duelos eram contra os clubes da chave oposta, né? O Operário vai encarar no segundo turno os clubes do Grupo A, Unidos do Alvorada, Amazonas, Manaus e Nacional. E o Operário somou 4 pontos no primeiro turno, com uma vitória, um empate e 4 derrotas. A última partida da equipe foi no dia 11 de fevereiro, no revés de 4-0 para o Amazonas, nas quartas de final do primeiro turno. E na classificação geral, o Sapão é o atual 8º colocado. E olha, ontem o Botafogo contou com a inspiração de Júnior Santos para não deixar a vitória escapar contra o Red Bull Bragantino no jogo de ida da terceira fase da Libertadores da América. Essa vitória por 2-1 no estádio Newton Santos dá vantagem ao Fogão no empate no confronto aí de volta, que será na próxima quarta-feira, dia 13, em Bragança Paulista. Quem passar será o 7º e último brasileiro classificado à fase de grupos. Vale lembrar que não há vantagem por gol fora de casa na Libertadores, ou seja, caso o Massa Bruta devolva vantagem por um gol, a decisão será pela disputa em pênaltis. Era o que tínhamos por hoje, Carlão. Mix. Também agora 6h59, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. Olha, o número é chocante. No mínimo 125 mulheres foram vítimas de feminicídio no Amazonas entre 2016 e 2023. O número pode ser maior ainda, pois há subnotificação de casos. A informação é do novo estudo divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números mostram que a cada 15 horas uma mulher é vítima de feminicídio no país. A região norte tem a segunda maior taxa de feminicídio do Brasil, ficando atrás apenas para o centro-oeste. A notícia é triste e preocupante por si só, mas chama ainda mais a atenção por apontar que o feminicídio no Amazonas em 2023 voltou a registrar 23 casos, o mesmo número recorde de 2021. Ou seja, que a situação não dá sinais de melhora e que é preciso sim muito mais a ser feito para diminuir e acabar com esse tipo de crime inominável praticado na maioria das vezes por quem ainda hoje acha que pode ser dono de uma mulher. 18 horas. 7 em ponto, Cid, boa noite. Boa noite em especial a você que nos acompanhou até agora e, claro, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.